Fique agora com o programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Pessoal bacana da TV Sol de Indaiatuba e toda a região. Nós estamos no canal 48.1 HF e também o Papo Sol, com sua bancada, se apresenta através do canal 8, o canal comunitário da cidade. Estamos também no portal do Comando Notícia, estamos também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. E também a nossa programação pode ser vista no nosso site, o tvsol48.org. E nessa oportunidade eu falei em gente bacana, porque nós estamos recebendo um bacana da cidade, conhecido, figurinha carimbada, palmeirense, que vai dizer agora se o Palmeiras vai chegar a ter, vai ser bi do Mundial, daqui a pouco, nós vamos perguntar para ele, que é o Marcos Kimura, que disse que não tem um nome japonês, mas não acredito muito, mas tudo bem, Marco? Tudo bem. E aí, vamos pro bi mundial ou não? É uma incógnita, né? Mas a situação é bem melhor que ano passado, né? No último. Porque foi mal 2 semanas depois do ganhar a Libertadores, tinha que jogar o Mundial naquelas condições lá. Agora tem tempo de se preparar, né? Pensar no caso e tal. Por falar nisso, quando aconteceu de o Palmeiras ficar para a final da Libertadores deste ano, né? Na verdade, deste ano passado, o Flamengo era um super favorito. E o tempo foi passando, quando chegou o dia do jogo, o Flamengo já não era mais favorito, é isso? Então, acho que... Como é que você explica isso, hein? É muito em função do técnico, né? Eles apostaram no Renato Gaúcho ali. E, na verdade, o Renato não é um... Ficou provado isso, né? No jogo. Não é estrategista, ele é aquele cara do... Vamos lá, é o motivador e tal. Enquanto que o nosso Abel, né? Ele é um cara que estuda, né? Tanto é que, você vê, o primeiro gol é resultado de estudar o time do Flamengo e ver lá que o Felipe Luiz não estava em condições, toca a bola nas costas dele, cruza a bola na marca do pênalti, né? De onde o Rafael não perde lá, ele não perde pênalti, a bola vem rodando na marca do pênalti, ele não vai errar também. Então, de bandeja ele não vai errar. Era uma... E tinha o Dudu atraindo a marcação, tem que lá o Dudu cortando na diagonal, atraindo a marcação e sobrou livre pro Veiga marcar. Quer dizer, é um gol de jogada ensaiada, mas estudando o adversário, o negócio. Claro. E mesmo o segundo gol, o primeiro gol lá, o pessoal fala, foi falha do Weverton e tal. O Weverton foi naquela lógica do goleiro automática, assim. Mas se ele pensa quem é que estava na frente dele, que era o Gabigol nunca ia cruzar aquela bola. Ele ia chutar. Então, ele leu como se fosse qualquer jogador, mas na verdade ele pensasse que era o Gabigol não ia cruzar aquela bola. Porque muitos aí que corneteiam o Palmeiras falam assim, o Palmeiras jogou o tempo inteiro atrás. Mas, peraí, o Palmeiras fez um gol logo de cara no jogo, depois fez um gol logo de cara da prorrogação, ia ficar na frente? Não, jogou certo, então. E o engraçado é assim, com aquela torcida rubro-negra esmagadora maioria, enquanto a minoria palmeirense fazendo um barulho do cão lá no estádio. Assim, o jogo inteiro eu via o Palmeiras cantar, falar, mas o Palmeiras ficou na frente e tal. Mas a torcida que canta e vibra, né? Torcida argentina, por exemplo, o time tá atrás, os caras cantam toda hora lá. Não tem essa conversa. O Palmeiras mesmo depois tomou o gol lá, deu um momento de... Mas continuou incentivando o time. Se o segundo gol do Daverson, que é sensacional, também é uma coisa de técnico, porque o técnico pega lá o cara que acabou de entrar, fala, vai pra cima dos caras, dos zagueiros lá, que eles estão cansados, eles não estão... E aí roubou a bola, o cara se deu uma desatenção ali, pegou e fez o gol, quer dizer, não é um... Mas fala uma coisa, e a estratégia com o Chelsea? Aí já não sei, né? Já não sabe? Os caras não sabem, você não sabe... O Lukaku tá jogando agora, mas ele não estava jogando... Outro dia ele tinha brigado com o técnico, estava pedindo para sair, sondando o clube, quer dizer, você não sabe nem quem que é o time que vai jogar. Não sabe. Possivelmente vai ser o Lukaku, mas assim, tá uma bagunça lá também, ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Mas vamos lá. O Marcos, você
é filho do nosso doutor Kimura, dentista, Sim. que trabalhou muito tempo em Indaiatuba, que veio parar por aqui. Mas a sua família era lá perto de Birigui, lá de Bilac. Não? Na verdade, sim, eu não considero tanto porque eu conheci muito pouco. Eu fui muito pouco para lá. Tanto... Você tem parentes até hoje lá em Bilac? Bilac eu acho que não. Não? Guaimbi tem Guaimbi. alguns distantes, assim, mas não... Que era terra do doutor Paulo Coide também, né? Sim. Antes de falecer, ele foi uma comitiva da família lá para ele receber uma homenagem lá, porque ele foi o primeiro médico ali que atendia lá na roça, ia lá até... E recebia pagamento de galinha, aquelas coisas de, sabe? Lá tinha plantação de tomate, que nem aqui? Lá não sei exatamente como é que era o negócio lá, qual que era... Mas seu pai foi para São Paulo estudar o quê? Fugindo da roça, é isso? Na verdade, assim, a minha tia Alice, irmã mais velha, uma das irmãs mais velhas do meu pai, casou com na Kabayashi, que era jornalista em São Paulo. Na Jornalista. época jornalista japonês. Na época da guerra, porque você não podia falar italiano, nem japonês, nem alemão na época da guerra. Aí ele falava Ohio assim, pegava e ia em cana. Aí, para evitar esse perrengue lá, ele foi para... Mesmo que os jornais tinham sido fechados, né? Jornais japoneses, italianos e alemães tinham sido fechados, ele foi para o interior lá e lá conheceu minha tia e casou com ela. Quando a guerra acabou, ele voltou para São Paulo e ele foi fundador do Diário Nippaki, que era um dos 3 jornais japoneses, né? Como é que chamava esse? Diário Nippaki. Diário Nippaki. Tinha o São Paulo Shimbun, o Jornal Shimbun, Paulista. Diário Nippaki. Era Estado e Folha. Mas eram 3, né? Tinha o São Paulo Shimbun, o Jornal Paulista e o Diário Nippaki. O Nippaki era menor, na verdade. Mas aí e nessa, morando em São Paulo, o meu pai morou um tempo com a minha tia. Lá, para terminar os estudos, acabou indo para estudar odontologia em Minas, em Uberlândia. Aí ele se formou tal e voltou para São Paulo e começou a exercer lá, foi quando conheceu minha mãe. Começou a trabalhar como dentista em São Paulo. Aí conheceu minha mãe, casou e tal. Trabalhou um tempo entre São Paulo e... início de carreira de profissional liberal sempre é complicado, né? Aí, entre São Paulo e Atibaia. Aí meu tio, Paulo Cordi... Atibaia tem muito japonês também. Também tem muito japonês. Aí o meu tio Paulo aqui, Paulo Cordi, chamou ele para... Venha para Indaiatuba. Vem Indaiatuba, tal, que tem... Uma cidade interessante. Muito japonês aqui e tal. Tem uma colônia interessante. E aí ele veio para cá, aí viemos para cá. Ah, tá. Então você nasceu em São Paulo, mas logo Sim, moleque, mas eu cheguei a frequentar a pré-escola em São Paulo. Eu praticamente vim alfabetizado já. Na pré-escola que eu estudava era português, japonês e espanhol. E eu vim praticamente alfabetizado para cá. Aí fiz meio ano de pré-primário, né, que falava. E logo comecei o primário, enfim. E você estudou onde aqui, né? Eu fiz o tradicional de todo mundo, né? Randolfo e Dom José. Randolfo e Dom José. E depois, você fez o que mais? Eu fui para Campinas, eu passei no Colégio Técnico de Química, na época era Coticap, hoje é ETCap. Coticap. E depois eu fui fazer um vestibular de paraquedista na FUVEST, eu passei, vai lá, fui fazer psicologia na USP. Foi fazer? Psicologia. Psicologia na USP. E você completou o curso? Não. Não completou? Aí depois eu entrei, 10 anos depois eu entrei em jornalismo na Casper Libero, eu também não terminei, enfim, não terminei porra nenhuma. Mas eu digo, assim, o meu período de USP é a base do meu conhecimento, assim, essa interdisciplinaridade que a gente tinha, se aprender, tipo, na época a psicologia não era humanas, era biológicas. Mas aí você vai na mesa de bar lá, você pega, explica pra mim o que é teoria da relatividade para um cara que fazia física, no boteco. Aí o cara te explicava. Você tinha poder ver aulas de outros cursos, tive aula com a Marilena Chauí, tinha uma palestra, aula inaugural que eu vi do Alfredo Bose, que é um puta professor de literatura, sensacional. E várias essas coisas, essas oportunidades que a gente... de vivência de USP. Quer dizer, a sua base intelectual, você... De formação cultural na USP, eu comecei a programar o cineclube da faculdade. Aí, a partir daí, me convidaram para ser programador do cineclube Oscarito na Praça Roosevelt.
onde hoje tem aqueles teatros todos lá. Eu programei o Cine Clube Oscarito, depois eu passei pela sala de Cinemateca, de gerência, aí eu fui trabalhar na oficina Uso de Andrade, lá no Bom Retiro. Você começou a trabalhar onde? E fazendo o quê? Eu comecei a trabalhar como programador do Cine Clube Oscarito, assim. Fui lá, eu programava filme, assim, basicamente, isso eu tenho em comum. Eu fiz amizade com o Paulinho aqui, porque fazia isso também. Ele ia para São Paulo, ia lá na Boca do Lixo, onde ficavam as distribuidoras, ia lá marcar os filmes lá com os caras lá, não sei o que, filme tal, blá, 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 blá. E era... Aí a gente tinha, como cineclube, né, uma das coisas que dava público é fazer ciclos de cinema, ciclo do Bergman, ciclos do Buñuel. Esses ciclos atraíam público, enfim, e tinha distribuidores especialistas, assim, e a coisa era assim, as distribuidoras grandes americanas, quando vencia a licença dos filmes, eles transformavam os filmes em vassoura, sabe? Picava e o filme virava vassoura. Tinha que virar lixo? Porque vendia, não podia. As distribuidoras menores... Mas tinha o controle com as cópias todas? Então, as americanas era uma zona, né? Aqui, para variar. Tanto que as distribuidoras menores, elas ficavam com os filmes anos. Por isso que durante anos, aqui, toda Semana Santa tinha 10 Mandamentos. Era uma cópia antiga. E os caras ficavam passando e jogando no interior ali, sei lá, quem era dono dos direitos lá, dane-se, né? A distribuidora ficava jogando esses filmes. Mas que revolução que teve isso, acabou tudo isso, né? Acabou, né? Porque aí, a partir do momento que... aquela coisa, né? Você fazia isso, de ir atrás de filme, e cineclube e tudo mais, comercialmente ou mais... Não, o cineclube é uma atividade cultural, educacional, né? Porque... E você tinha uma renda em cima disso também? Sim, eu era pago. Nisso aí eu era pago para isso aí. Porque eu tinha, assim, eu sempre gostei de cinema. Logicamente, minha formação começou aqui no antigo Alvorada. Cheguei a pegar o Cine Rex ainda. E aí, em Campinas, eu comecei a descobrir o cinema de arte. Aí, filmes, ninguém gostou, com a galera da escola lá, todo mundo odiou. Eu falei, nossa, esse filme é maravilhoso. Eu lembro quando fui ver 2001, Odisseia no Espaço, no Castro Mendes, numa sessão especial. Eu saí tão louco do filme que eu peguei o ônibus errado para ir embora. Era assim, o cinema é uma coisa que sempre me apaixonava, assim, ainda gosto muito. E ontem eu estava falando com o Pena, que é outro que adora cinema, né? Ele fala, a parte de música hoje em dia não consegue escutar música nova porque é muito diferente, não dá para comparar, não, né? Não é querer ser... Mas assim, a qualidade dos anos que você tinha de música brasileira, dos anos 70, 80, até 80, vai. Não dá para comparar hoje em dia. Você fala, não sei o que, não. É outra coisa. O cinema, não. O cinema, ele ainda te oferece ótimas experiências cinematográficas. O cinema ainda é uma coisa, vamos dizer, atraente hoje? Não só atraente, ele é importante também, né? Porque... A maioria das artes, elas são, ou elitizou demais, tipo artes plásticas, em geral, é uma coisa elitizada, é um negócio que está mais voltado para o mercado do que provavelmente para algum tipo de revelação estética ou cultural. Não tem mais, por exemplo, não é aquela coisa quando Picasso pintou Guernica, que era o impacto do evento, o massacre lá do bombardeio de Guernica, com a obra esteticamente... sensacional e que retratava aquele horror. Eu lembro a literatura, livros de ficção que tem esse impacto cultural, faz tempo que não tem também. Estou falando ficção, né? Você tem eu lembro do Fogueira das Vaidades dos anos 80, era um livro que retratava um momento da sociedade americana. E teve um impacto sensacional. Fizeram um filme ruim, inclusive, mas o livro foi um best-seller e teve um impacto cultural muito grande. O cinema continua tendo essa relevância, mesmo porque o cinema é mais fácil. Você fica, no máximo, hoje em dia, né? 3 horas no cinema, você não fica um mês lendo um livro. Eu acredito nessa coisa da relevância do cinema. Você acha que a arte em geral, literatura,
cinema, música, tudo está muito visando a questão comercial hoje? Ah, mas sempre foi, né? Não, sempre foi, mas agora mais ainda. Porque o Pena mesmo reclama que a música do tempo dele era uma música, hoje não é mais... Não, o Pena, essa coisa é engraçada, né? Que o Pena era muito amigo da turma lá do Moacir, do Vanderlei, Sim. que eram caras da música antiga brasileira. Sim. Eles não gostam de nada que é antes, depois de Bossa Nova. Eles detestam Bossa Nova. Então, assim, o limite deles é o Chega de Saudade. Antes, até Chega de Saudade eles gostavam, mas depois Chega de Saudade eles já não gostam mais. O Pena já é um pouco mais novo, é bem mais novo, aliás. Ele já, Chega de Saudade é uma revolução para ele. Ele tem, quando você escuta o Pena contando como foi a primeira vez que ele ouviu Chega de Saudade, é igual o Chico, o Caetano, o Gilberto Gil falando. O impacto que aquilo teve no ouvido dessa geração. Eu já, né, bem mais novo, eu tive que, lendo sobre, eu tive que fazer uma engenharia reversa, vamos dizer assim, para descobrir por que teve tanto impacto. Por quê? Porque a altura que eu comecei a escutar música, a bossa nova já estava impregnada na música brasileira e não parecia, logicamente não era novo, né? E para comparar por que é tão importante. A maioria das pessoas não consegue entender. Escuta o Bim Bum lá do João Gilberto e fala, por que esse negócio fez tanto barulho lá? O problema é que ficou diluído na música em geral. A bossa nova virou o que hoje? Ou não virou nada? Bossa nova, na verdade, ela é a base de quase toda a música popular brasileira posterior. Incluindo as músicas de protesto e tal, de certa forma é meio isso. Mas ela é uma música, ela é a música assim, no Japão é um negócio super relevante, tem cantores japoneses que cantam em português para cantar bossa nova. Nos Estados Unidos tem um filme o último filme que o Zusa Homem de Mello lançou pouco antes de ele morrer, que é Zusa Homem de Jazz. E um crítico, amigo dele, fala do que foi a bossa nova quando chegou nos Estados Unidos. Que o jazz estava morrendo por causa do rock and roll e a bossa nova deu uma sobrevida para a música instrumental americana. Nós podemos falar que a bossa nova é um produto nacional? Sim, sim. Apesar do tinhorão aí... Porque não existe nada que surge do nada, né? Sempre tem alguma influência de alguma coisa. Fala, tem influência do jazz? E onde que entra o João Gilberto nisso? O João Gilberto é o cara? João Gilberto é o cara. João Gilberto é o cara que juntou... O que é a bossa nova? A bossa nova é você sintetizar o samba no violão. Então, tem lá a linha principal, o contratempo, que é basicamente o tamborim. Você pega isso a batida da bossa nova, é mais ou menos isso. E a voz, não fala, a voz pequena e tal. Na verdade, o João Gilberto, ele era... Eu estou falando disso, mas quem é especialista nisso é o Pena, né? Ele era discípulo do Orlando Silva, que é aquele cara da voz, né? E ele baixou... Ele não tem a voz, não é que ele não tem a voz. O violão compensava. Não é uma questão... Ele minimalizou a coisa para ficar todo... harmônico, muito harmônico. Não é que ele não tinha voz, ele baixou a voz para criar, porque assim, talvez esse bossa nova como a gente conhece, se o Vinícius não tivesse começado a virar letrista, ou se o Tom Jobim não tivesse entrado, eles tinham já uma carreira, os dois já tinham músicas, letras de músicas já há algum tempo já, mas a partir de Chega de Saudade, você começa a ver surge um outro tipo de música, um outro tipo de temática. A temática Zona Sul. O Chico Buarque fala uma coisa interessante. A bossa nova é um momento em que a elite, uma classe média do Rio de Janeiro impõe uma música de cima para baixo. Aí vira música, vira uma coisa que toca na rádio, não sei o que, imprime isso. E hoje em dia, a música vem de baixo para cima. É uma outra realidade. O rap, o funk, elas vêm de baixo para cima. É outro momento. É difícil para a gente, porque a gente está acostumado com uma musicalidade mais sofisticada, que é a herança desses caras aí.
o auge do Chico, do Caetano, do Gil, do Milton Nascimento, sabe? Ou mesmo os caras do Segunda Linha, falo Segunda Linha, mas Ivan Lins, João Bosco e Aldir Blanc, falecido no retrasado. É um negócio de uma qualidade. Agora, quem que é os caras que fizeram e fazem ainda o violão falar? Quem que faz o violão falar? É o Caetano, é o Gil? Não, né? O Gil é um dos melhores violonistas de acompanhamento de voz, assim. Assim como o João Bosco é um mestre ele voz e violão é um negócio fora de série. Ele faz uma afinação diferente do habitual, é um negócio fora de série. Agora, violonista, né, é tipo Yamandu, né, esses caras aí que tocam violão mesmo, que é o Baden Powell, né, esses caras eram os violonistas. Essa qualidade da música brasileira no geral, só para meio que terminar aqui, porque na verdade, né, parece que eu sou especialista em música. Daqui a pouco nós vamos falar do Kimura jornalista. É que faz com que o Brasil seja o país que mais consome música nacional no mundo inteiro. É um país onde os Estados Unidos impõem a música deles em quase todo lugar do mundo. Menos no Brasil, de certa forma. Acho que no Brasil o maior consumo é de música nacional. De música nacional. Isso é estatístico. Você tem dados, isso aí. Por exemplo, na Europa se consome música americana? Se consome muita música americana. No Japão? No Japão também. Embora tenha uma produção própria, mas assim, a qualidade da música japonesa Você disse uma coisa interessante que eu não sabia direito. Quer dizer que o consumo de música pelos brasileiros, a maior parte é de música nacional, é produto nacional, produto da terra. Tem vários fatores que influenciam nisso, né? Mas, basicamente, a qualidade, a tradição da música brasileira é que possibilita isso. No resto do mundo, E assim, a influência, né, que a música brasileira tem, por mais que o ritmo... Não vamos terminar com esse papo de música, daqui a pouco nós vamos falar do Kimura jornalista e tudo mais, e que observador da cidade. O Kimura é uma espécie de corregedor da cidade aí, que vive metido em tudo quanto é coisa. Mas, por exemplo, você pega a Argentina, você só ouve falar de tango. Mas aqui, nós temos o samba, que é equivalente ao tango, vamos dizer, deles, e temos mais uns, não sei quantos. A comparação nesse tipo de... Só dá para fazer com os Estados Unidos, que é um país de tamanho similar ao nosso. A Argentina não só é muito menor, como a população é concentrada na área de Buenos Aires. O Brasil é bem mais distribuído, de certa forma. Assim, tem o Brasil tem São Paulo. Mas você tem uma diversidade. Uma diversidade muito maior. Muito maior. Não dá nem... Porque nós podemos dizer que a Argentina é praticamente Buenos Aires e o entorno, é isso? De certa forma, sim. Em termos... do ponto de vista cultural. Não, e tem outro, por exemplo, a música a música mais popular da Argentina não é tango, é cúmbia. É uma música mais popular. Escuta, e o cinema argentino? Por que o cinema argentino é tido como mais charmoso que o nosso? Não é mais charmoso, é que a produção média é melhor. É melhor? E assim, o Oscar pode não significar grande coisa assim, em termos de qualidade. Mas os argentinos têm 2 Oscars. Né? Tem Oscar Eles têm 2 Oscars. Tem História Oficial, acho que é. Eu sei que eles têm pelo menos 2 Oscars. Tem 2 Oscars. E a produção, na média, é melhor. Tem uma... A minha visão é que aqui nós tentamos impor muito a questão do... O cinema novo é diretamente influenciado da Nouvelle Vague, que por sua vez surge de críticos do cahier de cinema. Eles criam a teoria do cinema de autor, que isso aí teve reflexo até nos Estados Unidos. O cinema de autor, por exemplo, fez com que Hitchcock deixasse de ser considerado um diretor artesanal para se tornar um autor, um grande autor. O que é um autor? O autor é um cara que assina, tem um estilo que é marca dos filmes dele. E geralmente o autor, embora Hitchcock não escrevesse o roteiro, mas geralmente o roteiro era da mulher dele, Alma Devine.
ele tinha uma grande influência sobre todos os aspectos do filme. Então é um filme que, embora... E aqui no Brasil, o que caracterizou? Os caras queriam ser autor no sentido de escrever roteiro e dirigir o filme. E nem sempre o cara tinha fazer tudo de uma vez. Na Argentina, isso é separado. O cara tem um roteirista e tem um cineasta. E criou-se uma escola de roteiristas muito bom lá. Os diálogos são mais convincentes. Aqui no Brasil, é raro o filme que tem um diálogo que você fala, parece uma conversa de verdade. Isso é uma questão... Parece tudo meio falsificado. Não, é muito esquisito. Mas nós precisamos fazer um pequeno intervalo, que a Júlia está buzinando nós aí. Nós já voltamos já com Marcos Kimura. Corneta, presente na cidade inteira. Ele é uma espécie de corregedor da cidade, que ele acompanha um pouco de tudo. Mas nós vamos falar um pouco do Marcos também como jornalista, o que ele participou, o que ele fez. Até já com o Marcos Kimura. Na culinária gaúcha, o marketing é apenas um detalhe, respeitando um mix de culturas, gaúcha e paulista. Tempero é tudo. Marmitex, lanches, porções e muito mais. Confira agora mesmo e faça o seu pedido através de nossas redes sociais. No WhatsApp 19 9753 9162. Entregamos com comprometimento e qualidade conforme a tradição gaúcha a tu cliente amigo. Culinária gaúcha, o tempero é tudo. A Evidence Perícia e Vistoria Automotiva tem uma equipe altamente capacitada e pronta para atender você com excelência e qualidade. Laudo Prime, laudo fotográfico de motor, laudo para transportes escolar, vistoria veicular, laudo de transferência, perícia cautelar automotiva e muito mais. Traga o seu veículo para a Evidence Perícia e Vistoria Automotiva, que fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 130, no centro, ao lado da Flaneg Embalagens. Evidence Perícia e Vistoria Automotiva. Aqui você pode confiar. Há 25 anos, a Império trabalha para entregar valores de uma empresa com estrutura financeira sólida, capaz de cumprir com todos os seus compromissos firmados. Valores para assumir funções que às vezes vão além dos preços acordados, com muita qualidade e credibilidade em tudo que faz. Valores com a preocupação do bem-estar da sua empresa e do local onde você vive com sua família. Esta é a Império, uma empresa que acredita nos valores. Olá, eu sou o Chicão e hoje vim falar da nova Indaiá Frios. Somos uma empresa especializada em frios e laticínios que facilita a vida do comerciante de alimentos. Aqui na nova Indaiá Frios, você encontra produtos de altíssima qualidade e pode escolher a quantidade das porções e espessura das fatias. E você pode padronizar seus pratos sem ter nenhum desperdício. Você não terá só o melhor fornecedor, mas sim um parceiro com excelência no atendimento, rapidez na entrega. Nova Indaiá Frios. Distribuindo qualidade. Açaí Container, o melhor açaí de Indaiatuba. Venha provar açaí 100% natural. Cremes sem gordura, mais saudável, mais leve e mais gostoso. Estamos localizados na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, no número 3944. Telefone e WhatsApp 19 3312 2746. Faça o seu pedido para o delivery. Açaí Container, o melhor açaí de Indaiatuba. Venha para a Casa do Soldador, 3C Soldas. Aqui você encontra tudo para solda, EPIs e abrasivos. Todas as melhores máquinas para solda em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Temos os melhores EPIs, localizada às margens do Parque Ecológico na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 6.299. Telefone 19 99997 1011. A Navarro Soluções tem mais de 28 opções de cursos profissionalizantes e cursos em company feitos sob medida para a sua empresa. E para quem já é formado, também temos cursos para a sua extensão universitária. Funcionários públicos de Indaiatuba ainda têm descontos de 10% nos cursos. Ligue agora ou envie uma mensagem para 19 98148 8610 e obtenha todas as informações para o seu crescimento pessoal e profissional.
Navarro Soluções, paixão por excelência em educação e formação. Mercado baratíssimo, sua economia começa aqui. Produtos com até 50% de desconto. Venha aproveitar os preços baixos diariamente em nossa loja. Aceitamos os cartões de débito, crédito, Pix e dinheiro. Estamos localizados na Avenida Ario Barnabé 376, no Jardim Morada do Sol, Indaiatuba. WhatsApp 19 999994550. Mercado baratíssimo, sua economia começa aqui. Lavando Bem. Avenida Presidente Kennedy 496, atrás do Posto Shell e ao lado do Carrefour. Ligue para o gerente Walter no telefone 99801-0087. Agende a lavagem do seu veículo e experimente a qualidade de nossos serviços. 99801-0087. Lavando Bem. Boa lavagem. Refrimac, serviço especializado e peças. Lavadoras Brastemp, Consul e Electrolux. Lava e seca, geladeiras e reformas em geral. Refrimac fica na rua 9 de julho, no número 757, no centro. Telefones 3834-5522 ou 19-99615-0845. Refrimac, serviço especializado e peças. Mas, ô Marco, nós falamos de música, eu que não entendo nada de nada, e só acompanho, e que fui amigo do Vanderlei Pérez, do Pena e desse povo todo aí, acompanho meio por alto, e até nós acabamos fundando um grupo aí de Os Moribundos, que você conhece bem, conheceu bem, e o pessoal se reunia lá para falar de arte, de música, e no fim virava em bebedeira, né? E Zé Paulo Ifange, que era o nosso artista plástico da cidade e tal. Né? E você viveu um pouco isso tudo. Né? Mas o que a maioria conhece do Kimura é como jornalista, né? Você começou como jornalista onde? Eu comecei no Votura, né? No próprio Votura. Eu tinha saído de São Paulo. No Votura, quando é do Pedro Castilho ou já era Não, já era do Evandro. Do Evandro. Foi em 91. Uhum. Eu não entrei nem na redação. Eu comecei fazendo pestap lá, uma coisa meio que era montar o jornal. O pessoal não sabe nem o que é pestap. Não, hoje. O que é pestap? Pestap, na verdade, você montava o jornal num papel cartão para ele ser fotografado, e o negativo desse tamanho é que gerava coisa de impressão. É um negócio, um treco, meu Deus. Mas era moderno. Porque naquela altura a tribuna era linotipo. Era linotipo ainda. E tinha que compor as letrinhas. Não, isso é muito velho, né? Isso eu não cheguei a pegar. Eu já peguei computador já. Mas assim, fala primórdio da imprensa, não é, né? Porque na verdade já tinha jornal faz muito tempo já na cidade. Mas ainda era muito primitivo em vários aspectos, né? Não tinha... O primeiro projeto gráfico de um jornal na cidade foi do Votura. O Evandro contratou... Esqueci o nome dele. Encontrei ele não faz muito tempo lá em Campinas. O Rony. E ele fez um projeto editorial, gráfico, e trouxe lá a Marta Fontinelli para ser a primeira editora, jornalista editora do Votura. E aí deu uma... E você fazia o que no Votura? Em termos de redação, eu comecei escrevendo editorial, o que era muito estranho, porque o meu patrão era malufista, eu absolutamente não, né? E aí eu tinha que fazer... até hoje não está convencido que malufismo é um negócio interessante? Não dá. Eu lembro quando eu escrevi eu lembro de editoriais. E como é que você conviveu com o Evandro Malufista? Mas isso daí é grandes jornalistas, tipo... Otto Lara Rezende era editorialista, ele escrevia em vários jornais, ele escrevia um a favor num jornal, um contra no outro jornal no mesmo dia lá. Você é escritor profissional, cara. Então você aluga sua pena, na verdade, quando você... E aí, eu fui parar na cultura, até porque, né, a minha formação, né,
Só que assim, na época, o que é engraçado até porque, se lembrar que entre 89 e 93, Indaiatuba não tinha cinema. Então fechou o Alvorada, Isso. Acabou até o cinema. inaugurar o Topázio, inaugurar o Jaraguá, não tinha cinema em Indaiatuba. O que era um negócio... O Jaraguá foi já... inaugurado em 95, 93. 93. 93. E então não tinha... Aí, eu lembro bem disso daí. Eu estava... fui fazer uma matéria sobre o shopping que estava construindo, né? Com o filho do Machado, que era o responsável lá. O Silvio Machado, o Zé Roberto. Zé Roberto. José Roberto Machado. Porque eles estavam adaptando um prédio que era uma cotonifício, indústria, né? para virar um shopping, é isso? Aí tá, ele mostrou... Foi um negócio avançado para a época, né? Não, imagina. Foi um negócio legal. O primeiro shopping, né? Sim. Pô, para Indaiatuba. É. Aí... Tanto que ele está aí até hoje como shopping de centro de cidade. Sim. Shopping de centro normalmente não é uma galeria ampliada, vamos dizer. Sim. Mas tem um papel bacana, né? Aí mostrou, o Zé Roberto mostrou a planta lá, tava falando... E cadê o cinema? Ah, nós fizemos uma pesquisa que o cinema não era uma coisa... Não, assim, Zé, dá licença, mas... shopping sem cinema é galeria. É galeria, não é shopping. Né? Aí eu fui fazer a matéria com o São Paulo Luiz. E aí ele me contou lá que eles chegam a oferecer lá, mas pediram muito alto lá para botar o cinema lá, tal, não sei o quê. Aí eu fiz a matéria lá, pô, de novo, né? Vai ter um shopping, vai ter cinema, depois de... Né, Primeiro shopping da cidade não é bem shopping. E Indaiatuba e a cidade sem cinema, né? Aí o que aconteceu é que aquele lugar onde foi o Topázio, no térreo, que dava para a porta da Humaitá, que não tem mais, ia ser banco. Aí o banco deu para trás. Por isso que ele era um cinema esquisito. Porque era para ser uma agência bancária, ficou aquele vão lá. Eles chamaram o não era muito grande aí pediram lá para a família Luiz lá fazer um cinema lá. Eles chamaram o Bacelar, que era do Cineclube Barão de Campinas, que era meu amigo, porque o movimento cineclubista, a gente tinha um movimento, a gente conhecia todo mundo. O pessoal do Barão de Campinas, o pessoal do Cauim de Ribeirão Preto, o Cachaça, que ainda está lá, é um velho amigo meu, que eu não vejo há uns 20 anos. E que chamou o Bacelar para fazer aquele projeto lá, para fazer adaptar aquele buraco lá para fazer um cinema. O cinema não tinha nem bombonière, né? Que é uma das principais fontes de renda do cinema. Não tinha espaço, a bilheteria ia ter Não tem nem que vendesse pipoca? Não tinha. Aí o pipoqueiro ficava lá de fora, mas assim, era meio ridículo. Mas esse cineminha aí, fala, o cinema tal. Mas o cinema foi o carro-chefe do shopping um bom tempo. Quando tinha Titanic, 2 sessões por dia, lotava que desgraça lá. Rei Leão passou lá. E virou o carro-chefe, porque lembrando que o cinema, o supermercado que foi para lá, era era o SEC, era um supermercado de elite em São Paulo. O primeiro supermercado que não trocava garrafa, achei aqui em Indaiatuba. Que era um bom supermercado. Mas era de elite, não era um supermercado... Não era qualquer. Ele não trocava casco lá. Era comum na época você levar caixa de casco. Eu me lembro que os funcionários do supermercado Sé, quando abriam o supermercado, eles cantavam de manhã. Tinha música. Nossa, todos os funcionários cantavam, uma espécie de um coral. Para dar um up no dia, o pessoal cantava. Era muito bacana. Por isso que você falou, o supermercado elite, eu lembrei dessa história. Você chegava, por exemplo, na hora de abrir o supermercado, 7h30, 8 horas, e uns 7, 8 minutos ali que o pessoal parava e cantava. Todo mundo cantava. Bacana isso. Mas o que, Moura? Você estava falando, tem muitos assuntos, mas vamos falar um pouco de jornal. Né? Você falou, comecei lá no Votura, tal, e o Votura deu uma animada, tanto que virou diário, né? Então, em 95, acho que foi... E assim, foi uma novela, né? A cabeça do Evandro. Na época eu estava implantando rede de computador, uma rede de verdade, né? E acho que Antônio, era um cara que percorria o interior montando redes de computador, assim, nos jornais. Aí eu perguntei para ele, eu não lembro como é que era o nome dele, eu estou achando que era Antônio, mas não... Você já viu o jornal diário que não tem gráfica? Eu falei, nunca vi.
não dá pra fazer um jornal diário sem gráfica. Aí o Evandro não tinha gráfica. Sem ter gráfica. Aí teve que mandar jornal para fora para rodar, atrasava, tomava multa. Porque é complicado para Dedéu fazer. Nossa, é uma operação. E já no a primeira edição do diário, a gente rodava no República, que era do Piunti. No República de Itu. E o República, ele era uma rotativa adaptada, era um negócio bem meia boca, assim. Quem tinha uma gráfica interessante era o Periscópio. Periscópio, sim. O Periscópio eu não lembro se a gente chegou a rodar lá, mas logo a gente foi para Então, mas o Periscópio tinha uma gráfica profissional, vamos dizer. Não, mas a gente rapidamente acabou indo para Campinas. Eu lembro que a gente, Sim. Não sei se teve o tornado de Itu em 91. Sim. Foi outubro, acho que foi o primeiro dia de outubro, se eu não me engano. E era o primeiro dia da Marta como editora. Ela não ia assumir o jornal depois. Eu ia assumir na edição de... Não era diário ainda, ela ia assumir na edição de sexta-feira. Isso foi na segunda-feira. Segunda-feira tá fazendo jornal, pum, acaba a luz. Acaba a luz na cidade inteira, a gente não tem como saber, né? Aquela não tinha como... Não Estamos sem energia os dias. Não sabe como saber. Aí ela conhecia um cara em Campinas que tinha um computador e impressora lá para terminar o jornal. Aí fomos para lá, na Licuia. Terminamos o jornal, montamos. E só depois a gente ficou sabendo que tinha sido um tornado em Itu. E aí quando eu cheguei, como eu fechava o jornal, eu entrava à tarde, que já tinham ido, a Regina Sante e o Claudinho Endo já tinham ido para Itu para fotografar lá os estragos. O encrenco do tornado. Uhum. O Evandro alugou um gerador, que parecia uma frente, era um motor de trator, ficou na porta da Joal lá do PEC. Aquele negócio fazendo barulho do cão lá. Ficou puto da cara, né? Mas aí virou marketing, né? O jornal não para nem quando... Você lembra, ficou uma semana sem luz. Ficou. Ficou uma semana sem luz. Até o hospital ficou parado. Então, foi um negócio... E engraçado, porque eu lembro que saiu matéria na Globo, e o tornado tinha sido em Itu, mas como Indaiatuba aqui ficou sem luz, e Indaiatuba estava na cobertura da IPTV, que era uma afiliada mais importante, né? Porque Itu era que agora é Vanguarda, acho que é, né? Não sei. Itu, as antenas são viradas para Sorocaba, que a geradora da Globo é Sorocaba. É Vanguarda? É uma outra afiliada. Na época não tinha muito, não tinha Hoje muita moral. Hoje é TVTem. Acho que é TVTem, não é Vanguarda. Naquele tempo não era TVTem. Era uma afiliada meia boa. A IPTV sempre tinha mais prestígio e tal. Eu lembro que saiu matéria sobre Indaiatuba. Falaram com o Klein e tal. E aí né, meio que aí que eu comecei, talvez, não lembro direito, acho que eu comecei a me envolver mais com a Marta, eu acabei virando... Porque aí o pessoal foi sair, depois a Regina saiu. Quem era a Marta mesmo? Marta? Fontenelle. Marta Fontenelle. Eu acho que você não chegou a conhecer, porque ela... me lembro, sim. Você lembra? E eu encontrei ela um tempo atrás. Você ficou no Vultura até quando? Até 96. 96. 96. Aí eu recebi uma proposta de emprego para ir para Joinville, trabalhar com comunicação empresarial. Você foi trabalhar com comunicação empresarial em Joinville, que é uma cidade industrial importante. Descobri que... E você foi lá por acaso? Que trocou no quê? Apareceu uma proposta de emprego ali, se eu não me engano foi a Regina que me encaminhou. Aí conversei com o cara, aí ele me propôs, é sacanagem, né? Ele me chamou para conhecer a cidade e ver se eu gostava, na época do festival de dança lá. Quando tem festival de dança em Joinville, assim, eu falo que a cidade é invadida por gente de fora. Só que ao invés de um monte de bêbado, como em Blumenau, na Oktoberfest, é invadido por bailarinas. Então fica muito mais bonito, né? A cidade ficou chique. Tem boate que abre só no festival de dança. Tem um monte de coisa que é só pro festival de dança. Fiquei lá, pô. E você ficou quanto tempo lá? Fiquei 2 anos. 2 anos. Depois acabou voltando para cá. Eu voltei porque... Família aqui, a mãe aqui. Minha sobrinha pequena estava crescendo, queria ver meus amigos aqui, né? Tanto é que eu estava lembrando ontem lá com pena que o Palimércio, recém-falecido, sim, ele foi presidente do baile dos 40 anos, que é aquele baile que, não sei se foi,
que tinha black tie. Era black tie, era Sim, roupa social baile e tal. chique. E o baile tinha uma bula. Como é que é o negócio lá e tal. E só que não tinha, na época, não tinha smoking para todo mundo, então metade estava de smoking e metade terno e gravata. E eu estava em Joinville, mas eu vim para cá. Aí, na época, a colunista do Votorantim era a Silvia, que por algum motivo não quis ir no baile, e sobrou pro Ita. Ah, o Ita, que é meu amigo, que mano, você vai comigo? Porque eu vinha de 15 em 15 dias para visitar a família e tal. Não, vai comigo lá, que você conhece todo mundo e tal, não sei o quê. Ah, tudo bem, né, vou lá. Botei um paletó lá do meu pai lá e... Improvisou e foi. E fui no baile. Cheguei lá, a primeira pessoa que eu vejo é o Ricardinho, filho do Palimers, que é meu amigo. Sim. O Ricardinho de smoking, ô garçom, vê um uísque pra mim. Uísque aí. E aí foi aquela coisa que... o Pena lembrou que ele montou um estúdiozinho lá pra tirar foto do pessoal, tudo arrumado. Ah, tinha gente que nunca tinha vestido o smoking na vida, né? Pra tirar foto do pessoal tudo bonitinho lá e tal. Foi engraçado. Mas então, eu não tava trabalhando em Indaiatuba, eu tava em Joinville nessa época. Ah, tá. Mas daí, em função desse baile, você acabou... Não é porque... Isso aí foi... Não, esse baile é de 97, ainda fiquei mais um ano lá. Ah, tá. E o que aconteceu? Eu tava meio de saco cheio lá, porque... por incrível que pareça, Joinville, com 500 mil habitantes, era mais provinciano que Indaiatuba. Por quê? Porque o centro gravitacional assim, de Joinville não era nem Florianópolis. Florianópolis era meio longe e, na época, estavam duplicando a estrada. Então, era um cão você ir para... No entanto, para Curitiba, já estava duplicado. E era 1h30, super pertinho. Tá. Então... O pessoal se reportava mais a Curitiba... Assim, é muito mais coisa de Curitiba do que Florianópolis. E tinha aquela bronca, porque o único estado que a maior cidade não é a capital é Santa Catarina. Florianópolis é uma cidade pequena. E então tinha essa bronca, tinha mais verba para Florianópolis do que para Joinville, assim. Tinha mais polícia em Florianópolis do que em Joinville, que é um absurdo isso, mas enfim. E eu tava meio saco cheio lá, tal. Aí eu vi, aí apareceu aquela matéria da Exame, as 200 cidades, melhores cidades para investir, as melhores cidades com menos de 200 mil habitantes para investir, e Indaiatuba foi capa. Aí eu vi essa matéria assim, porra, cacete, você tá crescendo lá, eu aqui, porra. Eu o quê? Aí meus amigos estão tudo lá. Aí eu voltei pra cá com a ideia de fazer uma revista de verdade aqui. Só que acabou não dando certo, acabei me enfiando lá no Folha da Gente, que é um jornal que a gente teve, né? Você lembra? Folha da Gente. Folha da Gente, isso. Que é com o Ricardo Espíndola, o Admilton Redecopa, o falecido, e o Zé Matos. Então, esse Folha da Gente é o precursor do Mais Expressão? Mais ou menos. Mais ou menos? Na verdade, sim. O Admilson aprendeu a mexer em jornal comigo, porque ele diagramava com o Corel, eu falei, Corel não dá, né? Eu ensinei ele a fazer com o PageMaker, que é o programa de diagramação que tinha na época. Porque quando eu saí daqui, a primeira página eu que diagramava, já no PageMaker. Então, saí daqui como editor. Aí quando, né, acabou foi saindo, eu acabei ficando, o Edmilson saiu antes, fez o Mais Expressão, e eu fiz o Gente Etc. E aí eu sozinho. Gente Etc. Que é um jornal cultural. Jornal Só. O Pena foi meu colaborador, tal, enfim. Foi uma época legal, tal. E aí eu fechei ele em 2008, se eu não me engano. E aí logo em seguida o Zé me chamou para ser colunista lá e fazer cultura lá na Tribuna. Na Tribuna. Você ficou quanto tempo na Tribuna? Na Tribuna eu fiquei até 2012. Até fechar? Não, fiquei até 2012. 2012. O que você vê que vai acontecer em termos de jornal impresso daqui para frente? Ou não vai acontecer nada? Não, né? Do jeito que é. O problema é a forma como a imprensa se... Aqui tem uma história que é complicada aqui no Brasil, mas pensando aqui na nossa comunidade aqui.
Eu vejo de forma bem... Quando o Taperá começou a bambear lá em Salto, e o Taperá era um jornal com uma penetração na população maior que a Tribuna teve aqui. Sim. O Taperá Não, o Taperá está resistindo lá, não está? Não, mas o Lenz vendeu, né? Não é mais dele. Não é mais o Lenz? Ele conseguiu vender. O Zé Miranda não conseguiu vender. Por N motivos que ele não conseguiu, enfim, o jornal acabou. Simplesmente, ele está agora com... Você acha que tem espaço ainda para o jornal impresso? Eu estou pensando nisso, né? Estou com um projeto com a Rádio Jornal, quer dizer, é um projeto vinculado, né? Rádio e jornal. E a gente pretende ter uma linguagem mais moderna, muito QR Code para... É muito matéria curta, se você quiser saber mais detalhes, vai pro áudio da rádio, para você escutar. Hoje em dia tem uma coisa que curiosamente tem crescido muito, que é o podcast, que é aquela coisa, é o áudio, né? Teve vários casos de entrevistas, contar histórias, teve o Praia dos Ossos lá sobre o caso lá daquela morte da Pantera, lembra o Doca Street que matou aquela socialite? Ângela Diniz. Esse podcast foi um puta sucesso. E nos Estados Unidos tem muito podcast de crime, principalmente. E eu acho que esse é um caminho que curiosamente aponta para uma sobrevida maior de uma forma de comunicação que era dado como morto, que era o rádio, tem dado uma sobrevida nessa forma do áudio. O Kimura, e o que você está fazendo hoje? Fala para mim. Eu estou com o meu site VIP and Life, né, que tinha parado, agora eu ressuscitei. Como é que acessa o seu site? vipandlife.com.br, o endereço. Não entendi. vipandlife.com.br. É mais um nome que eu não dei, né? O Gente Etc., se eu não me engano, foi o Pena que deu. E o VIP and Life é a Anatex, que hoje é uma autoridade de mídia eletrônica, que é filha do Zé Onélio, que é ela que deu esse nome. Enfim. Que legal. Então nunca dou nome para nada que eu faço, enfim. O Kimura, não precisamos encerrar o programa, que já estamos passando até do horário. Fala um pouco para Indaiatuba ali, fala um pouco do nosso Palmeiras ali, vamos lá. Vamos lá, né? Sei lá o que vai acontecer. É como você falou, a gente foi para Libertadores sendo um azarão. No fim das contas, deu certo para nós, né? Acho que o mais divertido, no geral, é que os flamenguistas achavam que já estava ganho. Eles comemoram. Quando o Palmeiras... Fala um pouco de Indaiatuba, então. Indaiatuba é uma cidade que, né, como a maioria, né, até você não é daqui, né? É uma cidade de forasteiros. E as pessoas adotam como... Porque... O Pena, né, outro que veio de Minas aqui, se tornou um indaiatubano da gema. Empedernido? Porque é apaixonante. Uma coisa que me inspirou, inclusive o videocast que a gente está fazendo sobre histórias de Indaiatuba, uma coisa que eu falo, assim, que me fascina, é ver essa trajetória de Indaiatuba, como na década de 70, que era tão michuruca, que meu pai pagava o carnê do BNH em Salto, porque aqui não tinha Caixa Econômica Federal. É verdade. E se tornar uma cidade que hoje em dia Salto é meio cidade dormitório de Indaiatuba, e Itu é menor que Indaiatuba, que é uma coisa, né? Inédita. Que para quem é de antigamente, é um negócio impressionante. E eu acho que tem muita coisa ainda para desenvolver. Hoje em dia a pessoa já fica com medo de crescer demais e tal. Eu não vejo esse risco de verdade, assim. Uma porque vários aspectos impedem um inchaço exagerado da cidade. Uma das coisas, por exemplo, é o custo do terreno, que não tem, é muito caro aqui. O custo de tudo. Em Indaiatuba a vida custa caro. caro. Não dá para você vir morar assim. A vida é cara. E ficar de buena. Não venha morar aqui achando que é moleza, que não é, não. Não é, não. Então, tem esse aspecto, assim, o pessoal, a vida é cara, tá, mas a qualidade de vida tem um custo, infelizmente. Você não quer morar bem de graça, né? Legal, Kimura. Obrigado por sua presença no Papo Sol. Kimura, que é multicultural, que é um observador da cidade.
que está ali ligadão em tudo que acontece em Indaiatuba e que agora está pensando aí no projeto do jornal impresso, está com sua mídia aí presente também e que sempre observando